Olá pessoal, aqui Miquel Sousa do canal Jogos no Tabuleiro. Chegou o momento de falar daquilo que aconteceu no mês passado, voltando aqui a um exercício de autopromoção, mas que eu acho que é importante até para me organizar e para revelar aqui algumas coisas que podem ser úteis para outras pessoas também, eventualmente, se bem que eu sei que são vídeos que não são muito vistos, mas eu acho que é bom fazermos aqui um remate, fazer eu próprio e fazer também aqui um remate das coisas que vão acontecendo aqui no canal ao longo do mês. Então, eu começo por fazer uma coisa que me esqueci-me de referir no mês passado, o vídeo que fiz para os produtos, foram vários produtos, da woodgames.pt, da torre de dados e as respectivas bases para cartas e componentes que eu fiz a análise. Portanto, não referi isso no mês passado, mas foi um vídeo importante e ainda me falta fazer um outro para umas bases do Food Chain Magnet que também encomendei a esta empresa que tem estes produtos que podem ser muito úteis para os jogos em causa, diversos tipos de jogos que beneficiam muito de ter alguns acessórios especiais. É o caso do Food Chain Magnet pela base em que colocamos as cartas, mas depois também farei, nem que seja pelo menos uma fotografia para mostrar como é que isso foi feito na prática. Aproveito também para reforçar, este mês foi o mês em que se oficializou aqui a parceria com a Jogamos Una, uma loja espanhola, principalmente digital, onde a partir de agora eles vão me enviar alguns jogos por mês, em princípio será um jogo por mês, para criar aqui algum conteúdo associado e coerente com aquilo que eu vou abordando. Por isso podemos esperar sempre alguns jogos de complexidade média alta, que podem também interessar ao mercado português. Normalmente são coisas que ou estão em português ou têm independência de língua, sendo que eu posso depois também escolher outras coisas consoante eu queira focar algum jogo que ainda não abordei ou ainda não tenha. Portanto, é para mim um apoio importante porque poder fazer estes vídeos com a regularidade e a qualidade e a quantidade de objetos para avaliar que são os jogos, para mim é importante e, portanto, estes apoios ajudam a poder ter esses materiais para poder fazer mais e melhores vídeos aqui para a comunidade e para continuar a aprofundar também este projeto. Eu tenho divulgado um link, que é um link de subscrição, que vocês, se subscreverem e fizerem uma encomenda, eu ganho também uma percentagem para descontarem jogos que eu comprar, e vocês também têm descontos, e eu diria que a grande vantagem desta editora é que também entrega em Portugal, rapidamente, 2 dias, e acima de 40 euros não pagamos portos de envio, e podemos acumular mais descontos consoante a quantidade de volume que compramos. Portanto, eu acho que são vantagens e pode ser um bom complemento até a todas as outras lojas que também existem em Portugal, mas por vezes nós precisamos de ir um pouco longe para encontrar coisas que não estão aqui disponíveis, ou então quando os preços são realmente muito diferentes, justifica ir um pouco mais longe para aceder a estes jogos. Curiosamente, este mês também recebi os meus primeiros 2 Ko-fi, que é uma plataforma em que permite que as pessoas apoiem projetos. Eu recebi 2 Ko-fis e agradeço às pessoas que apoiaram desta maneira, porque todos os contributos são importantes para continuar a melhorar aqui o modo como se fazem os conteúdos deste canal. Portanto, obrigado aos apoiantes, quer aos apoiantes que também apoiam diretamente na plataforma de YouTube, porque isso também é possível serem apoiantes dessa maneira. No Instagram comecei a ir partilhar e a recuperar algumas das imagens criadas para a exposição Luta e Liberdade, que aconteceu na LariaCon 2022. Essas imagens que eu tinha feito com peças e componentes de jogos que representam ou fotografias famosas ou pinturas famosas, estou a pôr no Instagram. Foram fotos que foram impressas e colocadas na exposição na LariaCon e que o leilão, o dinheiro reverteu integralmente para o apoio aos refugiados ucranianos da guerra da Ucrânia, mas portanto eu decidi também divulgar estas imagens e provavelmente no futuro vou tentar fazer mais coisas deste tipo, se existir interesse também de outros eventos ou de outras associações ou outras instituições que queiram também explorar este lado social e este lado também criativo destas fotos, que eu espero que eu acho que suscitam algum interesse e, portanto, é uma forma de fazer mais uma dinâmica baseada aqui nos jogos de tabuleiro. Neste mês também foi publicada no projeto Samora a Jogar uma entrevista que eu tive todo o prazer de estar com o Carlos Sousa, que me fez uma série de questões sobre os jogos de tabuleiro, sobre os serious games, sobre abordagens e uso de jogos em contexto associativo também. Portanto, esse vídeo ficou disponível nas plataformas do Samora a Jogar, que tem várias plataformas e tem vários projetos. Portanto, convido também a assistirem a esse vídeo.
Este mês foi o mês também de Riacon. Eu consegui ir apenas no sábado, foi só um dia, tive pena. Não deu para muito, apesar de ter estado desde o início da tarde até à noite. Deu para jogar 2 jogos, deu para interagir com algumas pessoas. Também não tanto como eu queria, não deu tempo para isso, mas foi pelo menos mais uma boa experiência. Uma convenção já histórica também em Portugal, já com uma dimensão considerável e que eu recomendo muito a que, se tiverem a oportunidade, se não tiverem estado lá, vão às próximas, porque vale a pena, e é uma das grandes convenções de Portugal, daquelas que vale a pena, muito focada nos gamers, nos jogadores já, portanto, para nós que levamos isto como um hobby, é realmente uma convenção também para nós. Este mês tive várias iniciativas paralelas com jogos. Uma delas foi um convite para 2 aulas na minha faculdade, na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, para os alunos de Engenharia Química e de Engenharia Física, em que, através da professora Ana Pinto, tivemos a fazer uma dinâmica de umas disciplinas interessantes que existem hoje em dia, que são treino de competências e de soft skills para engenheiros, que a maior parte das faculdades já começam a ter isto, e nós usámos alguns jogos para treinar algumas destas soft skills associadas à comunicação e à colaboração, através de jogos de tabuleiro modernos, mas também depois com técnicas específicas que nós chamamos o debriefing, que é a interpretação e um debate sobre aquilo que surgiu e emanou do jogo em si. Portanto, isso foi feito também este mês. Ainda este mês participei numa outra iniciativa muito curiosa também na região de Coimbra, que foi um bootcamp ligado à educação. Eu criei inicialmente um jogo para jogar através do Zoom, um jogo de planeamento regional, um planeamento territorial, em que foi jogado por muitos dos vereadores da educação dos municípios da região de Coimbra, também alguns diretores de escolas, em que tivemos a fazer uma dinâmica de planeamento semi-colaborativo que ajudou a conhecer o território. Depois fiz também uma sessão que é mais uma sessão participativa e colaborativa, mas mais orientada para a criação de conteúdos e debate de ideias, que depois levou a que se pudesse criarem alguns dos tópicos que alimentaram um manifesto educativo da região. Portanto, foi também uma atividade muito interessante, esta já presencial, e os jogos aqui mais como um aspecto paralelo que ajuda a criar toda a dinâmica destas técnicas e metodologias participativas e colaborativas que estão associadas a muitos processos de tomada de decisão e de criação de conteúdos, que neste caso são sempre orientados para objetivos sérios. E isto decorreu na Pampilhosa da Serra. Este mês estive a aprofundar também uma coisa que eu tenho desenvolvido para alguns projetos e aulas, que são técnicas de ajuda ou apoio de concepção e desenvolvimento de serious games, de jogos normalmente analógicos, que consistem em algumas técnicas que eu tenho tentado gamificar, em que usamos uma série de elementos que nos ajudam a identificar os mecanismos, as dinâmicas, os objetivos, as metáforas, todas essas coisas, num método que está em construção e que eu espero publicar depois nos próximos tempos, já depois de ter tido vários dados, várias experimentações e vários processos de melhoria até chegar ao momento, até ao momento agora. Isto foi testado no Gym to Be Kind. Este mês também experimentei no projeto Urban Security uma adaptação dos jogos que eu tinha criado para adultos, mas para crianças, para que elas possam também exprimir através de um jogo de planeamento urbano as suas ideias e prioridades para as cidades onde vivem. Foi também uma experiência muito interessante. Participei também este mês no 24º Board Game Colloquium, que ocorreu na Holanda, onde apresentei uma comunicação sobre o Ludemos nos jogos que têm andado pelo número 1 do Board Game Geek. Foi também uma investigação interessante. Este conceito dos Ludemos é bastante importante para percebermos os padrões que vão passando de jogos para jogos e quais os padrões que eventualmente podem ter mais sucesso ou não. É algo que eu pretendo depois até colocar aqui num vídeo no canal e depois também gerar um artigo para ser publicado a algures, onde será então o mais adequado para partilhar um artigo deste tipo, deste estilo de artigo. Este mês ainda fui convidado para 2 aulas, uma primeira aula ao mestrado de desenvolvimento de jogos digitais na Universidade de Aveiro, onde experimentei uma metodologia, estas metodologias de desenvolvimento de jogos analógicos, mas convertidos para fazer através de plataformas digitais. Portanto, acabou por ser uma introdução aos jogos de tabuleiro modernos, aos serious games e o teste desta ferramenta já em modo digital. Foi também muito interessante. Também tive um convite através de um professor que eu conheço na Universidade de Manchester para falar de como os serious games e os jogos analógicos podem ser ferramentas de tomada de decisão. E isto foi um conteúdo e uma apresentação criada especificamente para isso.
para demonstrar como nós tomamos decisões, e elas podem ser interessantes quando aplicadas a contextos de planeamento espacial e planeamento urbano. Houve também uma formação na APU, na APU, que é uma associação ligada à Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, onde testei também uma metodologia gamificada de jogos para treinar competências, mas também de produção de projetos através de modelos de Canvas que tiveram um processo de gamificação, que é algo que eu também estou a desenvolver e a treinar. Este processo também ocorreu também com um processo especificamente gamificado também para o processo de debriefing, que é o processo de análise focada nos utilizadores daquilo que são os elementos sérios que os jogos também trazem. Isto também foi testado nesta sessão. Este mês também descobri que um artigo que eu propus para o International Journal of Serious Games sobre jogos aplicados ao planeamento urbano foi aceito e já está disponível online. Foi um artigo que demorou muito tempo a fazer, com alguma complexidade, e que foi difícil chegar à versão final, mas acho que a versão final saiu bem, pelo menos está melhor do que eu inicialmente tinha pensado, e finalmente ficou disponível, e é mais uma etapa de um processo que eu estou a tentar desenvolver para tentar dar o meu próprio contributo à investigação nesta área específica do planeamento urbano e do planeamento espacial, que vai beber dos jogos para criar processos mais centrados nos participantes, nas pessoas, mas também mais colaborativos. E também, por surpresa, descobri que na Universidade de Leida estavam a testar, através de um projeto Erasmus+, uma das metodologias que eu criei, em conjunto também com alguns colegas da Universidade de Aveiro, de como nós podemos pegar em alguns elementos de jogos existentes, aprender com os seus mecanismos e temáticas e como essas metáforas estão implementadas através dos mecanismos, e a partir daí construir novos serious games, jogos para objetivos, que têm em conta os perfis dos utilizadores. E eu descobri que isto está a ser aplicado, isto foi publicado num artigo científico, numa revista, etc. E eu descobri que eles estão a aplicar este método porque eles fizeram a identificação no Instagram do projeto que está a decorrer, e eu fiquei muito surpreso, porque normalmente é que nós acabamos por não saber destas coisas, mas as redes sociais dão-nos estas possibilidades de perceber até que ponto é que eventualmente o trabalho que nós desenvolvemos pode estar a ser aplicado noutros lados. Portanto, foi muito interessante. Portanto, agradeço-vos a vossa paciência e atenção. Foi este o resumo daquilo que foram as minhas atividades, quer diretamente aqui no canal Jogos no Tabuleiro, quer no que foi depois. Foi um mês em que deu também para fazer aqui alguns vídeos internos, e eu destaco desses vídeos o tutorial e análise do Obsession, o tutorial e análise do Furnace, alguns vídeos interpretativos sobre os conteúdos e as ideologias associadas ao jogo, especialmente o ano 1800, em que eu falei do modo como o jogo implementa uma certa visão marxista da economia. Depois, novamente, também um vídeo sobre um livro, o Board Games as Media, do Paul Booth, que eu acho que é um excelente livro para quem quer uma abordagem mais focada nos conteúdos dos jogos. E depois também um direto que consegui fazer. Eu espero tentar conseguir fazer os diretos, pelo menos uma vez por mês, um direto de conversa aberta à comunidade e a quem queira participar no evento. Portanto, deu também para criar aqui alguns vídeos com os unboxings também do costume. Portanto, espero que isto possa ser continuado. Agradeço novamente a vossa atenção aqui aos conteúdos e a esta conversa, e estou sempre aberto a novas sugestões. Naquilo que eu puder fazer, tentarei melhorar e fazer mais coisas relacionadas com jogos de tabuleiro. Então vá, obrigado, adeus.